Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam esse áudio e que também o compartilhem. A palavra diz assim no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24, no versículo 10. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo, e ardam os ossos. Quando o Senhor dirige a sua palavra ao profeta Ezequiel, ele dá a ele algumas ordenanças e algumas revelações sobre o momento que o povo de Israel estava atravessando, um momento de distanciamento de Deus, distanciamento daquilo que era a vontade do Senhor, da palavra do Senhor. E nesse texto que nós lemos, a palavra ela fala sobre uma profecia, sobre, na verdade, uma parábola, que é a parábola da panela, onde uma panela ela tinha que ser purificada das suas impurezas e havia um processo para que houvesse também essa purificação. Quando nós começamos a buscar a Deus e entramos numa provação, eu acho que uma das primeiras coisas que o Espírito Santo ele faz em nós é nos mostrar aquilo que está errado. Não só aquilo que são as nossas obras, né? As nossas obras elas são fruto de nós, da nossa vida como está, né? A árvore se conhece pelos seus frutos, então as obras são os frutos. Então o Senhor ele mostra as nossas obras erradas, mas mostra também aquilo que está errado dentro de nós. E isso é o mais importante, que isso seja mudado, porque alterando isso, as nossas obras passam a ser obras boas, na revelação, né, na direção do Espírito Santo. Então, eu sempre comento que a vida nossa tem que ser uma vida de tirar aquilo que está errado e colocar aquilo que é de Deus em nós. De fato, é um novo nascimento. E quando eu entrei no deserto, eu me recordo de um texto que o Senhor me cobrava demais, me cobrava muito. Não deixou de cobrar, eu ainda lembro bastante dele, que o Senhor dizia assim, se o grão de trigo cair no chão e não morrer, ele ficará só, mas se morrer, ele dará muitos frutos. Ou seja, se eu estava falando de morrer o velho homem, o grão de trigo representando a minha vida, e de nascer um novo homem. A partir dessa morte, um novo nascimento. Então o texto aqui não é diferente. Esse texto ele fala de um preparo. Ele diz, amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne, tempera a carne com especiarias e ardam os ossos. E esse preparo ele tem que ser feito, ele é indispensável. As pessoas sempre questionam assim, o que é a busca, o que é o posicionamento? Seria muito simplista da minha parte falar que posicionamento é você orar, jejuar, madrugar. Não é só isso. Isso também faz parte do posicionamento. Mas posicionamento é toda uma postura que nós devemos ter em relação a Deus, em relação a todas as pessoas que estão ao nosso redor. No momento de provação, você tem que saber se posicionar e o Espírito Santo é quem vai te direcionar da forma correta quanto a esse posicionamento. Agora, a primeira coisa que tu tem que fazer é buscar a Deus. Não tem resposta se você não tiver pergunta. Não tem como o Senhor falar se você não buscar a face dele. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Então busca o Senhor, que ele vai te dando a direção. O texto diz assim, amontoa muita lenha. Amontoar muita lenha. A lenha fala do homem, a madeira fala do homem. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem como carpinteiro, né? Ele trabalha a madeira. Carpinteiro o ofício dele é moldar a madeira, da forma que ele deseja a uma madeira bruta. A madeira somos nós, duros, nossa cerviz é dura, nosso coração é duro, nós não nos permitimos ser moldados facilmente, ninguém permite. E o texto diz aqui, amontoa muita lenha, fala da nossa razão, fala dos nossos conceitos, dos nossos pensamentos. No deserto, num período de provação, a gente tem que pegar tudo aquilo de vivência, que no mundo a vivência, a experiência de vida é sinônimo de algo bom. Mas só que quando a gente entra na presença de Deus, a gente vê que tudo aquilo que a gente sabia lá fora não serve para nada. Então a gente tem que pegar a nossa razão, as nossas emoções, sentimentos, tudo aquilo que estávamos cheios, a juntar essa lenha toda e colocar diante do Senhor. Amontoa muita lenha. É hora de se despojar do seu velho homem. As pessoas sempre dizem assim, eu era rixosa. Tem gente que odeia essa palavra. Eu era rixosa, eu era violento, eu era ciumento, eu era impulsivo. É hora de pegar isso tudo, amontoar muita lenha, colocar diante do Senhor, que o Senhor vai queimar.
A ação do Espírito Santo ela vai ser realizada. Ela vai se realizar. Qual é o que o texto diz? Amontoa muita lenha, acende o fogo. O fogo é o Espírito Santo. O fogo é a ação dele para purificar. O fogo purifica. O fogo destrói aquilo que não tem valor, aquilo que tem que ser destruído em nós. Aí o texto segue dizendo, cozinha a carne. A carne também fala da nossa mortificação, a morte dos nossos desejos carnais. E aí o desejo que eu estou falando aqui não é só desejo no sentido sexual, não. É desejo de vingança, de querer fazer uma loucura. Isso aí é uma coisa que vem. Quantos tiveram esse pensamento, de fazer uma loucura quando souberam do ocorrido? Cozinha a carne. Essa carne tem que ser cozida. Ela tem que ser mortificada pela ação do Espírito Santo em nós. E o texto vai finalizar dizendo, engrossa o caldo e o tempera com especiarias. No período da provação, Deus ele não só nos despoja do nosso velho homem, ele nos reveste do Espírito Santo, mas ele nos agracia com bênçãos espirituais. O que é engrossar o caldo? Fala de uma estrutura. Quando o caldo é engrossado, está numa época fria, você faz uma sopa de ervilha. A sopa de ervilha, quando você faz ela e põe no prato, ela está recém-cozida, mas depois, com o tempo, ela vai engrossando. Isso fala de uma estrutura espiritual, de uma robustez que nós alcançamos somente mediante a provação. Quando somos provados, nós ganhamos estrutura e amadurecimento espiritual. Não adianta. Essa é a forma de se alcançar maturidade espiritual. É através de lutas e provações, através do exercício da nossa fé. E o texto ele diz assim, tempere com especiarias. As especiarias são aquilo que vão dar um extra, vão dar um sabor, um diferencial ao alimento. As especiarias, podemos falar aqui dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo, daquilo que são as porções de Deus para a nossa vida. Tem gente que entrou numa provação como o deserto, não sabia o que era o Senhor, não era usado por Deus, não conhecia Deus e começa a receber essas especiarias. A gente fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu ia estar sendo usado pelo Senhor assim na igreja, ou então tendo uma visão, um sonho, uma revelação, ou cantando louvores, ou pregando a palavra. E o deserto vem para isso, para que nós sejamos temperados com especiarias. O texto finaliza dizendo, ardam os ossos. Isso aqui não é fácil. Toda vez que nós temos a palavra osso, na Bíblia, está falando de estrutura. Osso significa estrutura. Deus ele mexe com a nossa estrutura. As provas elas fazem arder os ossos, mas isso é necessário. É necessário que os ossos venham a ser atingidos, a nossa estrutura venha a ser atingida para que ela possa ser transformada. A parábola da panela, ela é, às vezes olhando assim rapidamente, ela é de difícil compreensão. Então tem que ter todo um cuidado. Eu peguei o texto de Ezequiel 24:10, que é um versículo apenas, mas fala de uma purificação, fala de uma transformação completa, fala de um posicionamento, de uma postura diante de Deus que nós devemos ter. Nós devemos amontoar muita lenha, se despojar do nosso velho homem, da nossa razão humana, acender o fogo, permitir a operação do Espírito Santo, cozinhar a carne, mortificar a nossa carne quanto aos desejos humanos e carnais, engrossar o caldo, maturidade espiritual, temperar as especiarias, as dádivas, as bênçãos de Deus para nós e permitir com que a nossa estrutura seja mexida, ardam os ossos. Deus ele vai operar na sua vida, irmão. Ele na verdade já está operando. O assunto aqui é restauração de vida para a salvação em Cristo Jesus. Essa transformação ela é profunda, ela é real. Só que nós devemos permitir com que Deus o faça. Nós não podemos apertar o botão do pause e interromper o processo da restauração da nossa vida diante de Deus. Permita-se, por mais que doa, por mais que seja um momento de sofrimento, é para a sua transformação e é um trampolim para que Deus possa te alçar a uma nova etapa na sua vida espiritual, na sua intimidade com Ele e na sua vida como um todo, para que Ele venha mover todas as áreas da sua vida. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus.